Amém. Vamos nos colocar de pé? Querido Pai, não tem lugar melhor do que estar em Tua presença. Como o corpo de Cristo, Senhor, nos assumimos em nossos lugares, pois Tu és a nossa cabeça, Senhor. Obrigada pelo Teu grande favor eterno. Aqui Deus diante de Ti, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, assim como Ele tem cuidado de nós todos os dias. Porque tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para Ele. Nos quebrante, Pai. Nos humilhamos diante de Ti, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Recebe o nosso louvor e adoração, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua presença nos envolva, que possamos Te atrair, Senhor.
Glória.
Emaús. Esse microfone. Você não tá?
não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição.
abraço ao irmão, vamos passar para a estrada. Ai, eu estou escutando ainda. Pastor, não só, tá? Aleluias. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre em nosso coração. Amém? Amém. Vamos firmar uma posição no mundo espiritual. Levanta a tua mão direita e diga assim: Senhor, revela-nos hoje o plano que o Senhor tem para os teus filhos, para as tuas filhas, que nós possamos sair daqui assentados no lugar que o Senhor preparou para nós, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? A pregação hoje, ministração, é sobre qual é o plano de Deus para cada um de nós. Você sabe qual é o plano de Deus? Nós temos que saber, amados, porque na Bíblia, na palavra de Deus, está revelado o que Deus preparou para nós, para cada um de nós. Amém? Nós temos que entender que existe um período antes da morte do corpo, existe um período para após morte do corpo. Amém? Mas antes da morte ou depois da morte, o espírito sempre vai estar como? Vivo. Amém? Será que nós estamos vivendo em plenitude aquilo que Deus preparou para nós? Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios. Aqui o apóstolo Paulo teve que se esforçar para mudar as características da igreja em Éfeso, porque Éfeso era uma cidade totalmente idólatra. E trabalhar com idolatria, trabalhar com pessoas que estão acostumados a serem idólatras, é muito difícil. As religiões, a maioria das religiões hoje, levam as pessoas à idolatria. E por isso tantas pessoas, tantos países estão se perdendo, se afastando do plano de Deus e vivendo como
O inferno gostaria que esse povo vivesse, ou seja, em derrota, em miséria, em doença, totalmente dependentes do que alguém entregue na mão deles. E não dependentes apenas daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Amém? E estando, todos acharam? E estando nós mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. E nos, o que está escrito na tua Bíblia? Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Estão entendendo? Aleluia! E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste bem atenção. A palavra que Paulo traz aos Efésios e que hoje está trazendo para nós, e quando eu comecei lá ainda na Espanha, na semana passada, a estudar essa parte de Efésios, eu compreendi muitas coisas que eu ainda não estava compreendendo. Nós, a palavra diz, não é que nós um dia vamos estar assentados nos lugares celestiais. A palavra de Deus diz que estávamos mortos pelo pecado. Pecado, a própria palavra de Deus diz que o pecado é o quê? Nos traz a morte. O salário do pecado é a morte. E nós estávamos mortos espiritualmente através do quê? Dos nossos pecados, através das nossas ofensas, através dos nossos delitos para com o próprio Deus. Mas aí ele nos diz o quê? Ele nos revela que através de Cristo, através da ressurreição de Cristo, ele também nos ressuscitou espiritualmente, nos vivificou. O que é vivificar? É nos dar vida espiritual nova. E nos fez assentar nos lugares celestiais, juntamente com quem? Com Cristo Jesus. Já estamos assentados espiritualmente, preste atenção, hein? Já estamos assentados espiritualmente junto com Cristo, nos lugares celestiais. E preste bem atenção, porque a palavra de Deus também nos garante que Cristo é o quê? É a cabeça. E a igreja, ou seja, nós somos o quê? O corpo. É lógico. Quando eu comecei a ler, eu falei, a coisa é tão clara. Como é que eu não conseguia ter visto, não conseguia ter entendido ainda essa revelação? Que se a cabeça do corpo, se a cabeça está assentada nos lugares celestiais, o corpo tem que estar junto. Não pode haver uma dissociação do quê? Do corpo e da cabeça. A palavra nos garante isso. Jesus é o corpo, Jesus é a cabeça, e nós, a igreja de Cristo, somos o quê? O corpo.
Então, se a cabeça está sentada nos lugares celestiais, à destra do Pai, a igreja, ou seja, nós, cada um de nós, espiritualmente já estamos assentados também aonde? À destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E todo o poder e toda a autoridade vem de onde? Da destra de quem? Do Pai. Todo o poder e toda a autoridade. Automaticamente nós assentados à destra, junto com o cabeça, nós também recebemos o quê? Esse mesmo poder e essa mesma autoridade sobre o quê? Sobre a natureza, sobre o planeta, sobre os principados, sobre as potestades, sobre os dominadores desse século. Estão entendendo? Amém? Então não é que nós vamos assentar. E prestem atenção. Se nós já estamos assentados nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus, nós podemos fazer, e mais, nós devemos fazer todas as obras que Jesus disse que nós faríamos, e ainda mais do que as que Ele fez. Por quê? Porque Ele justamente estaria junto ao Pai, e Ele intercederia por quem? Por cada um de nós. Quando Jesus, lá na cruz do Calvário, preste atenção, quando o Senhor Jesus, Ele declarou: Pai, está tudo consumado. O que quer dizer isso? Pai, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. A partir desse momento, quem vai fazer? Preste atenção. A cabeça é capaz de fazer algum movimento sozinha? A cabeça tem poder para levantar uma espada? Para brecar, parar os dardos inflamados do inimigo? Não. É o corpo que faz. Quem comanda é a cabeça. Mas quem tem a obrigação, quem pode, a quem foi dado o poder e a autoridade para fazer, é o corpo. Para fazer as obras que têm que ser feitas, para que o nome do Senhor Jesus cada dia cresça mais e mais e mais. Sabe por que o nome de Jesus, em vez de crescer, muitas vezes é virado chacota, é envergonhado? Porque o corpo não está fazendo as obras que lhe cabia fazer. Que o próprio Senhor Jesus disse: vocês farão em meu nome as obras que eu fiz, e maiores ainda vocês a farão. Por quê? Porque eu estou indo para junto do Pai, intercedendo por vocês. Então nós temos como igreja, sentados nos lugares celestiais à destra do Pai, onde emana todo o poder e toda a autoridade nesse universo, nós temos a obrigação, viu, amados? A obrigação de fazer a obra, de fazer acontecer tudo aquilo que Jesus manda que nós façamos. Não existe limite. Por favor, vire para quem está do teu lado e diga: não existe limite para você agir no mundo espiritual, no mundo físico, em nome do Senhor Jesus.
para que o nome dele seja glorificado. Amém? Nós temos uma obrigação. O próprio poder que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos é que quando esse poder ressuscitou ao Senhor Jesus, ele ao mesmo tempo ressuscitou a quem? A nós. Nos tirou da morte espiritual, devido aos nossos pecados, devido a Adão, devido a Eva, nos ressuscitou e automaticamente nos levou espiritualmente aonde? Para os lugares celestiais. E nos colocou, para completar a cabeça da igreja, nos colocou como o quê? Como corpo. Amém? E a pergunta agora, e os pés estão onde? E os pés estão onde? Os pés estão grudados na cabeça? No corpo. Os pés estão grudados no corpo. E quando Jesus disse, ide por todo mundo e façam o quê? E pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pisai o que? Eis que eu vos dou o poder para fazer o que? Para pisar o que? Em escorpiões. Quem é que pisa nos escorpiões? A cabeça? Não, os pés. Os pés de quem? Do corpo. E quem é o corpo? Somos nós. Ide e eis que vos dou o poder para fazer o quê? Para pegar em serpentes. Quem é que pega em serpentes? É a cabeça? É o corpo, são as mãos do corpo. Amém? Eis que vos dou o poder para fazer o quê? Impor as mãos sobre os doentes e eles serem o quê? Curados. Quem é que põe as mãos sobre o doente? É a cabeça? Não, é o corpo, é a igreja, somos nós. Se levanta uma tempestade, se levanta um dilúvio, se levanta um terremoto, um vendaval, e eis que botou a autoridade sobre o quê? Sobre o mundo físico. Levante as mãos. E ele deu o exemplo. Ele levantou as mãos lá em cima daquele barquinho, diante daquele vendaval, diante daquela tempestade, o barquinho quase afundando, e o que ele fez? Pare, vento, cesse. Água do mar, aquiete-se. E o que aconteceu? Aconteceu. Tudo ficou quieto, tudo ficou calmo. Quem é que tem hoje essa autoridade de levantar as mãos e ordenar ao mundo físico? Quem? É o corpo, é a igreja de Cristo. Quem é que fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Quem? Jesus. Só que hoje Jesus é a cabeça. Quem hoje tem a obrigação de fazer o quê? A multiplicação é o corpo. Nós estamos fazendo isso? A igreja, o corpo de Cristo está fazendo isso? Alguns que têm fé e alguns que creem na palavra fazem. E estão envergonhando, derrotando o inimigo. E outros ficam quietinhos. Deixa o pastor fazer, deixa o apóstolo fazer. Ei, todos nós somos corpo, amém? Todos nós temos o poder
e autoridade. De onde vem esse poder e de onde vem essa autoridade? Da destra do Pai, que está passando todo esse poder, essa autoridade a quem? A cabeça. E a cabeça está passando todo esse poder, essa autoridade a quem? Ao corpo. Amém? Então nós fomos ressuscitados exatamente no mesmo momento em que Cristo Jesus foi ressuscitado. E qual é a primeira medida que ele tomou? Imediatamente ele foi aonde? Ele foi aos lugares escuros onde estava quem? O inimigo. E o expôs à vergonha. Tirou dele o que? A chave da morte. A chave do que? Do próprio inferno. Hoje, esse poder, essa autoridade está onde? As mãos hoje estão no corpo. Somos nós que temos esse poder e temos essa autoridade. A cabeça, Jesus, e o corpo, igreja, são obviamente ressuscitados juntos. Foram ressuscitados juntos. Assim, o próprio ato que assentou Cristo nos lugares celestiais também assentou o seu corpo, que é a igreja. Portanto, amados, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Não vamos nos assentar um dia, quando morrermos, lá na frente. Nós já estamos assentados. E olha, preste atenção, sabe faz quanto tempo que nós estamos assentados? Já fazem quase 2000 anos. Só que a igreja nunca recebeu essa revelação. A igreja, por incrível que pareça, só começou a utilizar o poder que existe no nome de Jesus praticamente de 80 anos para cá. Durante 2000 anos, a igreja, que era a igreja idólatra, não usou nem o nome, nem o poder que há e nem a autoridade que há no nome de Jesus. Quem trouxe essas primeiras revelações e que ao pouco a pouco foram sendo implantadas e passadas para a igreja, praticamente quando começou a igreja evangélica dos novos tempos, de 1930, 40 para frente. Infelizmente, durante quase 2000 anos, o corpo ficou o quê? Dormindo, roncando e sem tomar nenhuma atitude que cabia à própria igreja ter feito. Amém? Se Jesus está sentado à destra do Pai, nós também estamos assentados espiritualmente à destra do Pai. E a destra, como já falei, é o lugar de poder e autoridade. Toda a força emana da destra. É interessante porque antigamente os canhotos, os não destros, eram deixados o quê? De lado. Por quê? Porque eles consideravam, os guerreiros consideravam o quê? Que a mão esquerda não tinha a mesma força que tem a mão direita. Então, por isso que a Bíblia sempre fala o quê? Da mão da destra do Pai, tá? Que é o lugar de honra, é o lugar de poder e de autoridade. Deus realiza a totalidade do seu plano e programa através do quê? Da sua mão direita, por intermédio de quem? De Cristo Jesus e do seu corpo espiritual, que é a igreja cristã. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, verso 1.
Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos hoje um sumo sacerdote que se assentou aonde? À destra do trono da majestade, onde? Nos céus. É o trono supremo, é o trono da majestade. Tá? É onde Cristo está assentado. Cristo é a cabeça. Então, nesse trono de majestade, quem está sentado junto com a cabeça? O corpo, ou seja, a igreja de Cristo. Então, a igreja não está exercendo a sua função de corpo, com raras exceções, infelizmente. Todos nós, e é interessante que a própria Bíblia diz que todos nós somos o quê? Pedras vivas. Pedras vivas desse templo. Então não adianta um dizer, eu não vou fazer minha parte porque eu não tenho esse chamado. Amados, todos nós temos esse chamado. Todos nós fazemos parte desse templo, desse trono de majestade. E se não fizermos a nossa parte, amados, preste atenção, um dia nós vamos ser cobrados. Jesus contou muito bem a parábola dos talentos. Um senhor se afastou, teve que viajar, e o que ele fez? Ele deixou uma quantidade de talentos para quem? Para cada membro lá da área, da fazenda, do sítio, ou seja, aqueles que o serviam. E ele disse, olha, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou cobrar o resultado de cada um de vocês. E quando voltou, ele veio e cobrou. E é interessante porque à medida que as pessoas iam dizendo, olha, o senhor me entregou tantos, olha, eu estou devolvendo muito mais para o meu Senhor. E o que ele dizia para quem entregava mais? Servo bom, servo fiel. Sobre o pouco eu te coloquei, e agora eu vou te colocar sobre o quê? Sobre o muito. E é interessante porque Jesus, aquele Senhor nunca pegou o dinheiro e mais o rendimento e ficou com ele. Não, ao contrário. Ele devolvia para a pessoa dizendo, ó, sobre o pouco eu te coloquei, agora sobre o muito eu te coloco. E quando chegou o servo que enterrou os talentos, ou seja, não fez nada com o poder, com a autoridade espiritual que lhe foi dado pelo Senhor, o que aquele Senhor falou para aquele servo? Servo que não presta para nada, servo infiel. Eu tiro de você e eu vou dar para quem? Para aquele que produziu mais. Ou seja, quem não faz nada para o reino de Deus, quem não usa o poder e a autoridade que o próprio Senhor Jesus, a cabeça, dá ao corpo, e o corpo não usa, o que o Senhor vai fazer? Aquele que é uma pedra inútil dentro do templo será tirado e jogado fora. Por quê? Porque ele não presta para nada. Estão entendendo?
a revelação que está em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, nós temos que arregaçar as mangas e começar a praticar aquilo que Jesus quer. Ou seja, Jesus quer mudar o mundo dessa porcaria que ele está para um novo mundo. E ele vai usar quem para fazer isso? O corpo de Cristo, ou seja, cada um de nós. E ele vai cobrar. Não adianta chegar depois, na hora de apresentar contas, dizer, mas eu não li a palavra, eu pulei Efésios, eu pulei João, eu pulei a Bíblia inteira. É a mesma coisa que uma pessoa, um cidadão que chega e é parado pela polícia, você está praticando um crime, mas eu não sabia que isso era crime. Mas você não sabia como, existe a Constituição, e na Constituição está plenamente caracterizado que cada cidadão tem que fazer, cada um tem que fazer isso, aquilo. Não adianta alegar ignorância, amados. A Bíblia é a Constituição espiritual, é aquela que vai servir aqui na terra para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ou mais do que perdedores através do capeta que quer que nós sejamos derrotados. Então nós temos que fazer uma escolha, amém? O exercício do poder desse trono da majestade foi entregue a Cristo quando ele ascendeu, quando ele foi levado até os céus. E essa autoridade e esse poder também pertence ao corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo está ligado, totalmente ligado à cabeça. E é interessante, quando a gente entende essas passagens, nós começamos a entender as passagens que o próprio Senhor Jesus fala lá em João 15, quando ele começa a dizer que ele é a videira verdadeira e nós temos que estar o quê? Enxertados na videira verdadeira. Ou seja, o corpo tem que estar enxertado onde? Na cabeça. Se não existir essa ligação entre a cabeça e corpo, nenhum dos dois vai funcionar como deveria funcionar. O corpo apodrece se não estiver enxertado na videira verdadeira. E aí ele diz o que? Ainda em João 15, que se eu tiver em vós e vós estiverdes em mim, pedireis ao Pai tudo o que quiserdes e vos será o quê? E vos será feito. Estamos enxertados. Corpo enxertado na cabeça. Cabeça passando o poder e autoridade para o corpo. E aí o corpo pede, segundo o próprio desejo da cabeça, peça e assim vos será feito. João 15, versículo 7. E mais ele diz o quê? Que aquele que não estiver enxertado não vai produzir fruto. E se não produzir fruto, preste atenção, será o quê? Cortado, jogado fora e queimado. Porque não serve para nada. Estão entendendo? Então não adianta ficar de braço cruzado, né? Dizer eu tenho medo. Uma vez eu vi isso lá em Meritiba Mirim. Pastores que estavam uma mulher endemoniada, uma mulher grande e forte, e chegaram vários pastores, e ela pegava os pastores assim, jogava com uma mão, pegava e jogava pela janela para fora da casa. Ou seja,
não estavam exercendo poder e autoridade. E por isso foram o quê? Envergonhados. Por isso foram jogados onde? Para fora. O próprio diabo jogou para fora. Não adianta ter medo. Eu tinha lá em Vila Suíça, eu tinha um pastor assistente, e uma vez ele foi chamado, pessoal, amigo, um pessoal lá da igreja, lá em Jundiapeba, chegou, ligou para ele, por favor, venha, ajude aqui, porque tem uma pessoa endemoniada dentro daqui. Sabe aquelas igrejas pequenininhas com banco de madeira? Tem uma pessoa endemoniada, já jogou o pastor para fora, jogou todo mundo para fora, pegou os bancos, está quebrando a igreja inteira. E aquele pastor ajudante, ele gostava muito de comer. Ele pegou, saiu correndo, mas pegou uma penca de banana e foi no ônibus comendo banana até chegar na igreja. E quando ele chegou lá, viu aquela cena de todo mundo do lado de fora da igreja, com medo, encolhidinhos, né? E pastor, todo mundo envergonhado, e o cara quebrando tudo. E esse pastor chegou lá e falou: em nome de Jesus, eu te repreendo, você está amarrado em nome de Jesus. E aquela pessoa endemoniada vira e fala: você vem me expulsar? Você que comeu um cacho de banana enquanto vinha? E o pastor simplesmente usou o quê? O poder e a autoridade. Mas eu não vim te expulsar em nome das bananas que eu comi. Eu vim te expulsar em nome de Jesus. E agora saia e não volte mais. E o cara simplesmente caiu na mesma hora no chão. Todo mundo pôde entrar, arrumar de novo a igreja e recomeçar o culto. Então não adianta, não, eu tenho medo de demônio. Quem tem medo? O demônio que tem que ter medo de nós. E outra, se você quiser conversar muito com demônios, está errado. Demônio simplesmente você tem que usar poder e autoridade. Se você quiser mandar alguma mensagem para o inferno, pega na tua sola de sapato, escreva a mensagem e diga: olha, Satanás, está aqui a mensagem que eu tenho para você, aqui a conversa que eu tenho para você, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Por quê? Porque os pés estão ligados no corpo. Amém? As mãos estão ligadas no corpo. Então as mãos têm o poder para fazer o quê? Impor as mãos sobre os doentes e serem curados. Estão entendendo? Abram Efésios, capítulo 1. É interessante porque Efésios capítulo 1, nós vamos ver duas coisas antes de participar da Santa Ceia. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todo tipo de bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais, através de quem? Em Cristo Jesus. É interessante que eu fui compreender, eu já tinha uma perfeita visão de Efésios 1:3, tanto é que eu já passei essa mensagem várias vezes aqui para a igreja, mas aí eu tive uma visão muito mais ampla do que é Efésios capítulo 1, versículo 3. Todas as bênçãos o Senhor já colocou à nossa disposição. Por que nos lugares celestiais? Porque Jesus, a cabeça, está onde?
à destra do Pai, dos lugares celestiais. E o corpo, que somos nós, estamos onde? À destra do Pai. Ligado, enxertado onde? Na cabeça. Então ele já disponibilizou. Quem é que vai usufruir? Amados, preste atenção, olha aqui. Quem vai usufruir dessas bênçãos? Quem estiver ligado, enxertado onde? Na videira verdadeira. Aquele que não estiver enxertado na videira verdadeira, aquele que não conhecer a função do corpo, que nós acabamos de revelar aqui, em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, não vai receber, e não vai receber, e não vai receber essas bênçãos espirituais. Porque somente nós temos essas bênçãos espirituais através de quem? Da cabeça. E como corpo enxertado na cabeça, nós recebemos automaticamente, nós não temos que pedir, elas já estão lá disponibilizadas para quem? Para o corpo de Cristo. Não é para o mundão, não, é para o corpo de Cristo. Amém? Mas ainda em Efésios capítulo 1, versículos 20 até versículo 23. Versículo 20: acima de todo principado, Cristo Jesus foi colocado acima de quem? De todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O vindouro é esse que nós estamos vivendo. Amém? E pôs todas as coisas, olha aqui, e pôs todas as coisas, ou seja, todo principado, toda potestade, todo dominador desse século, toda a natureza, todos os animais, tudo, absolutamente tudo, colocou debaixo do quem? Dos pés. Dos pés de quem? Do corpo de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? De quem? A quem ele deu todo esse poder e toda essa autoridade? A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Vamos fazer uma confissão de fé? Vamos fazer essa confissão de fé em nome de Jesus? Diga assim: eu confesso, eu declaro que eu estou aceitado com Cristo nos lugares celestiais. Eu confesso que sou membro do corpo de Cristo e todo o poder do inimigo está debaixo dos meus pés. Amém? Declaro agora ainda. Declaro que todas as bênçãos celestiais através de Cristo Jesus já pertencem a mim. Eu tomo posse, eu me aproprio de todas as bênçãos que me pertencem através de Cristo Jesus. Amém? Todas as bênçãos, bênçãos espirituais, bênçãos sentimentais, bênçãos de saúde, bênçãos financeiras, bênçãos ministeriais, todos os tipos de bênçãos que Deus disponibilizou e que Ele já preveu que um dia na nossa vida nós iríamos precisar delas. Ele já colocou. E olha, presta atenção. A Bíblia, a própria Bíblia nos garante que Ele sempre nos dá infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós precisamos.
precisamos, Ele já nos deu, Ele já colocou à nossa disposição infinitamente mais do que nós imaginamos, o que nós pedimos, o que nós oramos, o que nós clamamos, e basta você crer. Basta você crer que todo poder e toda autoridade está nas tuas mãos, através de Cristo Jesus, através da cabeça. Diga: eu estou assentado nos lugares celestiais, junto à destra de Deus Pai, junto com a cabeça, que é Jesus. Eu fui vivificado, ressuscitado espiritualmente, juntamente com Cristo Jesus. Eu fui escolhido por Deus antes da criação do mundo, e eu tenho um chamado para fazer a diferença em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu ainda lá, celebrando o casamento de 25 anos da minha filha e do meu genro. Eu tinha preparado Efésios capítulo 5 para ministrar a todos que estavam lá. Mas lá na Europa, lá na Espanha, existe muita separação de casais. As pessoas são muito intolerantes e o casamento exige o quê? Através do amor, que você ceda, que a outra parte ceda também, e que se chegue a um acordo, para que o amor possa cada dia aumentar mais e transformar a vida do casal e dos filhos também que vêm desse casal. Lá ninguém quer abrir mão da sua individualidade. E o pessoal casa 2, 3, 4, 5 anos depois, já estão separados. E interessante, eu ia começar a ministrar justamente Efésios 5, onde diz que o homem é a cabeça, né? Ele faz uma menção, ele faz uma comparação de Cristo, que é a cabeça, né? E o corpo, que seria a noiva. E a noiva, ele fala que é a igreja. E que o casamento é o quê? É para sempre, ele é indissolúvel. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E eu ia começar a ministrar isso, e o Senhor me deu, sabe quando parece que te travam a língua? Olha, se você falar isso, a igreja vai ficar escandalizada, porque tem, acho que tem uns 30, 40 casais aqui que estão separados. Que eles não se dão bem depois de casados, antes já não se davam bem, depois se dão pior ainda. Então você vai escandalizar as pessoas que estão aqui. Em vez de você unir essas pessoas, em vez de você trazer uma mensagem que todo mundo se sinta bem, o pessoal vai receber, vai rechaçar a mensagem que você vai trazer. Mesmo sendo embasada onde? Na palavra de Deus. E aí eu parei na hora e falei: e agora, o que eu falo? O que eu falo para essa turma? E aí eu contei uma historinha, uma história verdadeira. Eu contei a história, primeiro,
nosso casamento, da Maria Luísa e meu, que nós vamos comemorar bodas de ouro, agora nesse 1º de setembro. 50 anos de luta, 50 anos, principalmente ela teve que aguentar muito mais do que eu, por quê? Porque eu não era cristão, e eu era muito briguento, então ela teve que, com um amor, com ceder, ela acabou, e também conhecendo a palavra de Deus, depois mudando radicalmente. Mas eu contei uma passagem em que o Ponce de León, ele foi um servo lá da rainha da Espanha, que depois que Cristóvão Colombo descobriu justamente a América, ele conseguiu ser agraciado pela rainha com uma esquadra de navios e mais de 300 homens para vir colonizar e tomar posse da terra nova que tinha sido descoberta. E ele saiu, tinham mais de 20 caravelas, mais de 300 homens. E chegou justamente numa ilha que chama-se Porto Rico, hoje chama-se Porto Rico. E dali, ele teria que ir para Cuba, depois iria até a Flórida, até Miami, e depois conquistaria todo o sul do México, chegou a conquistar todos os maias, todos os índios e assim por diante. Bom, mas chegaram lá, fortemente armados, 300 soldados, mais de 300 soldados, e viram os índios também fortemente armados, que tinham na região. E aí, quando eles desceram e viram todos aqueles índios, o Ponce de León vira para os soldados e fala: olha, aqui nós temos que vencer ou vencer. Agora eu vou dar uma oportunidade. Quem for covarde, quem não quiser enfrentar esse desafio, tomem as caravelas, subam nas caravelas e voltem lá para a Espanha. Sem moral, envergonhados, dizendo que aqui é como uma história, né, dos hebreus, né? Quando entraram na terra que manava leite e mel, voltaram dizendo: olha, os espias, né? Olha, a terra é muito boa, olha o tamanho dos cachos de uva, olha o tamanho das romãs, olha, realmente é uma terra super próspera, mas tem gigantes lá. E ao nosso olhar, é como se nós fôssemos gafanhotos, e eles fossem nos esmagar. Então, o Ponce de León disse: olha, se vocês acham que não vamos conseguir conquistar, quem for covarde, pega a caravela e pode voltar. Só seis covardes voltaram, pegaram uma caravela. Sabe o que Ponce de León imediatamente fez? Mandou queimar todas as outras caravelas. Por quê? Porque quando queima a caravela, não tem como voltar. Então aí tinha que fazer o quê? Ou vencer ou vencer. E ele foi vitorioso. Ele conquistou todo aquele território para a Espanha, colonizou e acabou morrendo justamente na ilha que chama-se hoje de Cuba, né? Acabou morrendo de febres e doenças, não dos índios, que ele conseguiu conquistar toda aquela terra. Então, ele disse: olha, o casamento também é assim. Quando você assume um compromisso, você tem que vencer ou vencer. E para você vencer, você tem que ceder, você tem que amar, você tem que cuidar daquilo que é o quê? Uma bênção de Deus.
Tá? A própria palavra de Deus, o próprio Deus trouxe a revelação, mas diz, olha, só é permitido a separação quando houver o quê? A traição. Quando houver o quê? O adultério. Fora isso, não tem volta atrás. Amém? Então essa foi a mensagem que eu levei. Todo mundo, olha, depois a Maria Luísa vai trazer. Um dia, não sei quando que ela vai poder trazer, como foi a quantidade de pessoas que tinham, a quantidade de pessoas que foram tocadas. Em vez de ser uma reação das pessoas contrária à mensagem, as mensagens que foram levadas, a Maria Luísa também levou, os filhos da Maria Luísa, da Silane, com o Neymar também, cada um deles também fez, os pastores que, pelas igrejas que eles foram passando também, a mesma coisa, todos eles dando testemunho de um casamento que tinha tudo para ser um desastre. E no fim de 25 anos, está ali os dois, aliás, a família inteira servindo a Deus, e a Silane com o Neymar sendo o quê? Sendo conselheiros, tem um ministério de casais dentro da própria igreja. Então, exerceram o quê? Poder e autoridade diante de um pacto de amor. Amém? Esse é o pacto que Jesus tem com a sua igreja. Efésios, capítulo 5. Se vocês quiserem, depois vocês leiam. Tá? Amém? Então nós vamos agora participar da Santa Ceia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelas revelações que o Senhor dá para a tua igreja, para fortalecer, às vezes para cobrar aquilo que a igreja não está fazendo, o que deveria estar fazendo. Nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, e que todos nós saímos daqui mais fortes, mais valentes para fazer a tua obra, porque o que importa é que o teu nome seja engrandecido e que nós, a cada dia, sejamos mais servos, mais fiéis e possamos receber a porção que o Senhor sempre preparou para cada um de nós, em nome de Jesus. Então, nós consagramos agora esses elementos que estão aqui. Nós consagramos o pão, que a partir desse momento vai estar aqui representando o corpo de Cristo, o corpo que foi partido em favor de cada um de nós. Nós declaramos também, nós consagramos a partir desse momento esse suco de uva. Nós declaramos que aquele, a partir desse momento, passa a representar o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que foi vertido lá na cruz do Calvário em nosso favor. Em nome de Jesus. O Senhor nos diz que em memória dele nós devemos, em unidade, amém? Nos lembrar do seu sacrifício. E agora, este pão deixa de ser o pão, mas é o corpo de Cristo, que foi rasgado, foi dividido por nós. Amém? E naquela noite, o Senhor, naquela tarde, ele na cruz do Calvário foi partido o seu corpo por amor a nós. Ele derramou a sua vida por nós. Por isso te damos graças e abençoamos, Senhor, agora. Deixa de ser um pão e agora é o corpo de Cristo. E nós somos parte deste corpo. Abençoa a cada um que estiver comendo deste pão, que é o corpo de Cristo.
sua vida, que é o sangue, por amor de cada um de nós. E este sangue tem vida até hoje, porque carrega a vida do Filho de Deus, e foi derramado na cruz por nós. E quando você tomar dele, que seja restaurado, que seja levado tudo que não vem dele, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário em nosso favor. Oh Pai, o Senhor declarou que estava tudo consumado lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus verteu até o último pingo do seu sangue em nosso favor. E o corpo dele foi despedaçado, como nós despedaçamos também esse pão. Mas tudo para que hoje a igreja de Cristo seja uma igreja vencedora, uma igreja de poder e de autoridade sobre tudo que há no mundo físico e no mundo espiritual. Nós declaramos que esse sacrifício, Senhor Jesus, não foi em vão. A tua igreja, hoje, com a ministração que foi dada, recebeu as revelações do que aconteceu na tua ressurreição. A tua igreja ressuscitou, o teu corpo ressuscitou junto contigo, está sentado espiritualmente nos lugares celestiais, junto ao corpo e à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde emana todo o poder e toda a autoridade, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Bendito seja teu sangue que por nós pecadores ele verteu. Se neste sangue os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Aleluia. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas o quanto ele amou. Se nestas chagas a pureza para o mais pobre pecador, porque é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Aleluia. Vamos todos participar primeiramente do corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, quando entrar dentro do nosso corpo, haja, Senhor, como se fosse um enxerto do ramo na videira verdadeira, e que nós possamos receber essa seiva que vem da videira verdadeira, esse poder e essa autoridade que vem de Cristo Jesus. Possamos ser fortalecidos, possamos ser curados, possamos ser restaurados em nome de Jesus. Da mesma forma, quando o sangue da nova aliança entrar no nosso corpo, que haja restauração, que haja cura de todo problema espiritual, de todo problema sentimental, que a alma e o espírito sejam curadas, restauradas em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Nossa vida sendo renovada mais e mais. Amados, aqueles que tenham uma oferta para agradecer, se vier no dízimo, estaremos orando também. Pastor, acho que está na mão da Edna. Eu quero estar orando também e agradecendo por todos que estão enviando por Pix também. Por depósito também estaremos orando. mais que a neve, Estenda as suas mãos. Papai, não temos palavras para te agradecer por todo o teu cuidado, pela tua fidelidade para conosco. Obrigada, Senhor, por estes dízimos e ofertas. Queremos declarar que o Senhor está sarando todas as áreas de nossas vidas, no corpo, na alma, no espírito, na área financeira, profissional, ministerial, e profetizamos e declaramos em unidade, abundância, no nome poderoso de Jesus, que as janelas dos céus estão abertas para que o milagre do Senhor aconteça em nossas vidas, em todas as áreas, para a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Foi bom você ficar na calça curta, né? Amanhã, tá vendo? Vai, fique a missão. Amados, vão na paz do Senhor. Todos nós possamos ter uma semana de restauração, de vitórias, que nós possamos realmente exercer o papel que cabe ao corpo de Cristo. Amém? Todo o poder, toda a autoridade vos foi dada em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos na paz do Senhor.